Oi gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Oi gente, vou gravar um vídeo com o seguinte tema. Vou falar sobre o casamento infantil. Abrindo um parênteses aqui, hoje estou gravando à noite, que hoje eu tirei o dia pra fazer faxina, limpar umas coisinhas lá. Enfim, hoje é sábado, né? Eu tirei o dia pra fazer isso aí. Quando eu fui ver já tava tarde, mas eu pensei assim, vamos gravar hoje ainda, né? Vou falar hoje, gente, sobre o casamento infantil, que é um tema seríssimo. Quando a gente fala de casamento infantil, ou as pessoas lembram daqueles casamentos de antigamente, que era feito por procuração, ou seja, ambas as famílias casavam duas crianças, e quando elas atingiam a puberdade, antigamente, reiterando, menina menstruava mais tarde. Menina menstruava com 16, 15 a 17 anos, que era a idade da menina menstruar. Não sei se vocês já leram o Curtiço, que eu já citei aqui também nos outros vídeos. Curtiço é muito conhecido pra você falar vestibular, pessoa que vai estudar vestibular, não sei o que e tal. E tinha lá a pombinha. A pombinha só foi menstruar com mais de 18. A alimentação naquele tempo era mais precária. Aliás, dizem que é o contrário, que hoje a alimentação tá uma merda, tudo é industrializado e por isso, por causa de hormônio em frango e hormônio não sei no que, as meninas menstruam mais cedo. Com 10, 11 anos, muita menina já está menstruada. Ao passo que algumas menstruam um pouquinho mais tarde, outras menstruam muito cedo. E antigamente menstruava mais tarde. Mas enfim, independente da idade. Antigamente casava-se por procuração. Com cerca de 9, 10 anos casava. Os dois lá. Independente do que eles achavam, né? Depois, quando ambos atingissem a puberdade, por entre 15 e 17 anos, eles iam viver juntos. E iam começar a ter relação sexual. Já eram casados há muitos anos, mas só aí que ia viver junto, manter relação sexual e começar a ter vários filhos, que na verdade é o propósito do casamento antigamente. Gerar prole legítima para uma determinada família ou grupo familiar. Não era amor, não era nada disso. Era simplesmente gerar prole. Havia aquele romancinho bonitinho, do romantismo, do não sei o que, mas a real era muito diferente. Assim como hoje na novela é uma coisa, na vida real é muito diferente. Quando a gente fala de casamento infantil, ou a gente lembra dessa época que o pessoal casava hiper cedo, ou a gente lembra de países islâmicos, a gente lembra de Índia, que não é um país islâmico, porém é um país onde ainda se casam muitas crianças. A gente lembra da nossa bisavó que casou com 12 anos. A gente lembra, enfim, a gente lembra dessas coisas, né, gente? A gente não pensa que é uma realidade atual e muito menos uma realidade próxima de nós. Gente, para ser casamento infantil, não precisa ser, de 10, 12 anos de idade. Pode ser qualquer idade inferior a 18 anos. Em nossa legislação, maioridade plena somente aos 18. Aos 12, se eu não me engano, se eu estou falando bobagem, pode deixar no comentário aqui. Aos 12, se eu não me engano, é parcialmente capaz, tanto que o jovem, a partir dos 12 anos, já pode sofrer processo na justiça. Só que ele não vai ser preso. O máximo que vai acontecer é ele passar por uma medida socioeducativa, ou ele vai ser redirecionado para uma Fundação Casa, que antigamente era a famigerada FEBEM. Para ir para a Fundação Casa tem que ser um delito um pouquinho mais grave, né? Não passa muito tempo, se eu não me engano, o máximo que passa a Fundação Casa é 2 anos, mesmo em caso de assassinato, em caso de delito grave, tá, gente? Ou seja, a partir dos 12 anos o jovem já é considerado adolescente e já é considerado parcialmente capaz.
Por que eu tenho que saber de tudo isso? Porque eu não era professora? Era. Se acontecesse algum babado dentro da sala de aula com um adolescente de 12 anos ou mais, a gente tinha como acionar, inclusive na lei. Claro que a gente ia ter que chamar pai, mãe. Claro que o primeiro indicativo é conversar com pai e com mãe. Mas tem pai e mãe que é tão ignorante. Isso eu não digo de educação formal não, tá, gente? Tem gente que é pós-graduada, mestrada e doutorada que é extremamente ignorante, extremamente jegue, com perdão ao jegue, e dá coice pior do que o pobre coitado do jegue. O jegue nasceu assim, o ser humano não. O ser humano torna-se assim porque é escroto mesmo. Tem pai e tem mãe que é tão ignorante que você tem que recorrer à justiça de qualquer forma. Ah, mas não dá em nada, não dá em nada, não dá em nada. Em alguns casos é assim, que eu conheci professora que o aluno começa a barbarizar na sala dela. Ela fez BO, ela teve a sorte de pegar um delegado que lhe deu razão, porque tem muito delegado que manda tomar no cu e não quer nem saber. Nesse caso, o delegado deu razão, pegou o jovem lá e falou assim: tá vendo aquela cela ali da FEBEM? Na época era FEBEM, não era Fundação Casa ainda. Se tu não se comporta na sala de aula, tu vai pra lá. Ai, Sara, truculência. Ai, coitado, ele é de menor. Tu sabe o que um de menor é capaz de fazer, cara? Tem de menor que estupra. Eu já vi caso de grupinho que foi estuprar uma criança com necessidades especiais. Tudo criança também, 10, 11 anos. Vai me dizer que não é um bando de psicopata. Vai me dizer que se sou eu que estou passando ali, se eu não dou umas porradas naqueles estuprador todo. Pirralho de 10, 12 anos, você derruba fácil, né? Ai, Sara, que horror! Você está fazendo apologia a bater nas crianças. Estuprador pra mim não é criança, é mini monstro. Se eu vejo estuprar, eu bato. Não quero saber. Quer me processar, me processa. Quer tirar meu vídeo do ar, tira, foda-se. Mas estuprador pode ter 12 anos, pode ter 70. Não tem perdão, cara. Estuprador? Dá licença, gente. Não estamos falando de um jovem de 10, 12 anos que comete um delito razoável. Tipo, o coitado tava passando fome e foi lá e roubou um negócio na venda da esquina. Eu, se fosse a dona da venda, eu até dava de graça. Tá passando fome? Eu tomo aqui pra tua família. Também não é deixar toda hora, senão vira fardo boi, né? Mas, tá passando fome? Dá comida pra ele. Estuprar? Gravíssimo. Eu batia? Sim. Tá? Que você impedir o estupro desde acontecer, você tá priorizando o bandidinho em favor da vítima. Já me chamaram de reacionária porque eu falo desse jeito aí. Nem de longe eu sou reacionária, porque eu já falei que antigamente era pior. Antigamente tinha nem chuveiro para tomar banho. Mas nesse caso eu tenho uma opinião extremamente semelhante à dos ditos reacionários. Bandidinho, nesse nível hediondo de estupro, de assassinato, tinha que apanhar? Sim. Porra, se ele é um animal, então tem que ser tratado igual um animal. Se ele age igual um animal, ele tem que ser tratado igual um animal. Tá? Tô falando de roubinho, de coisinha boba, não. Brigou com o coleguinha na escola. Ou aquelas briguinhas que geralmente a molecada tem na escola. Não, tô falando coisa séria. Estupro, assassinato. Tá? E tem sim, tá, gente? Então, voltando ao tema do vídeo. Por que a gente tem que saber de tudo isso? Porque se houver delito na sala de aula, a gente tem que saber como proceder. Então, a partir dos 12 anos já é parcialmente capaz. Aos 16 já tem alguns negocinho lá. Já pode votar. Tinha aí uma lei que estava, um projeto de lei, aliás, que estava circulando para que o menor de 16 anos já pudesse dirigir, como nos Estados Unidos, mas creio que não deu muito certo, e só aos 18 mesmo. Aos 18 é que a pessoa se torna plenamente, seus direitos e seus deveres são plenos na sociedade, né? Como cidadão. Claro que não é de uma hora para outra que, pronto, completei 18, no dia que fez 18 virou agente. Não. É um processo muito longo, tá, gente? Às vezes o cara passa dos 20...
ainda não se sente adulto. Porém, né, gente? Porém, tem que ter um limite na lei, então esse é o limite que a lei impõe lá para o pessoal. O que acontece, gente? O lance é o seguinte: o lance aí do casamento infantil. Não precisa ser uma menininha de 10, 12 anos sendo casada. Pode ser uma moça de 15, 16, 17. Se essa menina casar aos 17, é casamento infantil. Tá, gente? Ah, mas 17 não é mais criança, 17 já tem corpão. Tem menina de 17 que já tem filho. Tem menina de 17 que já namora desde os 13. Tem menina de 17... Enfim, gente, argumentações mil vão surgir para dizer que a menina de 17 não é mais criança. De fato, não é criança. A partir dos 12 não é mais criança. É adolescente. Parcialmente capaz. Plenamente capaz só depois dos 18. Muita gente diz que a adolescência só acaba depois dos 25. Muita gente diz que só acaba depois dos 30. Enfim. Mas limite legal é 18. Portanto, nós vamos tratar aqui de casamentos que ocorrem antes dos 18 anos de idade, pelo menos segundo legislação brasileira. Ok, gente? É uma realidade muito mais próxima do que a gente imagina. Meninas que casaram com exatamente 18, deixa eu ver, 1, 2, 3, ver. Uma foi antes dos 18, que eu conheci, inclusive estudou na mesma escola que eu. Com 16 já usava uma aliança enorme de casada. O que mais? Teve uma, ó, com menos de 18, 4, 5. Deixa eu ver. Por aí, umas 6 ou 7, mais ou menos, que eu conheço. Umas 2 ou 3 que casaram com 18 em cima. E umas mais 2 ou 3 que casaram a primeira vez antes dos 18. Porque é a primeira vez que algumas já estão no segundo, terceiro casamento. Né, gente? E essas meninas, elas casaram muito jovens. Reiterando, tá, gente? Matérias que eu já li na internet. Não precisa ser casamento no papel, até porque, até onde eu saiba, menor de 16 não pode casar no papel. Acima de 16, só se a família emancipar. Aos 15 pode casar no papel se estiver grávida. Se não estiver grávida, não pode casar no papel. Tem que esperar os 18. Conheci uma outra também, a 8ª já. Se eu for até o fim do vídeo, eu vou lembrar de mais umas aí que já passou aí no mundão, né? Conheci uma que engravidou com 15. Quando falei desse lance de 15 anos grávida, eu lembrei. Conheci uma que engravidou aos 15. Casou com 15 também, ou 16. E estava terminando o ensino médio com criança pequena, que não é fácil. Quando ela fez 18 na identidade, o cara casou com ela oficialmente. Por que ele casou com ela oficialmente e não casou antes? Porque ele não se dava com a família dela e a família dela não ia nem querer emancipar. A família dela nem ia querer emancipar o cara. O cara não, a menina, né? Então ele casou-se com ela no papel assim que ela fez 18. Gente, o lance é o seguinte. Eu sei que a sociedade ela é extremamente hipócrita. Por que hipócrita? Porque, não, só com 18 pode fazer XYZ. Quanto mais primitiva a sociedade, isso não precisa ser no fundão, não precisa ser na favela, não precisa ser no interiorzão do interiorzão. Cidade grande, tá, gente? Quanto mais primitivo, eu digo, de mente mesmo, de expectativas. Isso independe de renda, isso independe de onde você mora. Claro que pessoas que têm um pouco mais de instrução,
elas casam um pouco mais tarde, elas têm filhos um pouco mais tarde. Porém, eu já vi pessoas abastadas, eu digo, com dinheiro mesmo. Por isso que eu digo, o jegue aqui não tem nada a ver com o fato de ter instrução formal. Tem gente que é analfabeta, que é extremamente inteligente, que eu já conversei com pessoas analfabetas, inteligentes, que não tiveram chance de estudar. Ah, ela podia ter feito Mobral. Essa pessoa tentou fazer o Mobral lá na época do Mobral, hoje é EJA, tá, gente? Na época era Mobral. Os caras tentaram fazer Mobral, só que morreu de vergonha e largou. Né? Tinha que trabalhar vergonha, tinha que ter um professor particular, enfim. A pessoa é inteligente. E tem gente que tem mestrado, doutorado, que é um jegue do caramba. Então, gente, o lance é o seguinte, tá, gente? O lance é o seguinte. As expectativas, tem gente que tem faculdade, que tem isso, que tem aquilo, e mesmo assim negligencia de alguma maneira os filhos começam a se relacionar muito cedo. Também quero fazer um outro vídeo falando sobre namoro na adolescência. Não vou fazer, porque eu tento ter uma opinião equilibrada sobre esse aspecto, tá, gente? Que eu vou fazer no outro vídeo. Começa a namorar muito cedo, com 10, 11 aninhos, já diz que tem namorado. Cara, você bota um carro na mão de uma criança de 10 anos, você não bota. Eu acho assim, quer dar uns beijinhos? Quer já ter uma interação com o outro sexo, com o outro gênero? Ok, agora namorado, cara. A coisa é você dizer que você tá com não sei o que, é seu marido. Com o quê? Com 12, 13, 14 anos. Pelo amor de Deus, gente. É uma coisa que você pegar um carro e dar na mão de uma criança de 10, 11, 12 anos. Não faz, sabe? Se eu fosse mãe, eu chegava e falava: meu filho, minha filha, você tem noção da extensão do que é namorar com 10 anos de idade? Não largou nem o cheiro do leite ainda. Não largou nem as fraldas ainda. Já quer saber o que é namorar? Tinha também uma aluna minha que com 11, 12 anos já tinha tido não sei quantos namorados. Que não é namorado, né? É ficante. A gente sabe como é que é, né? Ficante. E tinha uma amiguinha dela também que já tinha namoradinho nessa idade. E ainda chupava chupeta. É ridículo, cara. A menina, tudo bem, 10, 12 anos. Ainda chupava chupeta. Quer dizer, a coisa que, sabe, é uma coisa de dar um carro na mão de uma criança. Quer dizer, foi o que eu falei, dá uns beijinhos, dá conhecer o sexo oposto, como é que lida o sexo oposto. Também vou fazer um vídeo falando do outro lado. Quando você fica muitos anos, seja por causa de religião, família repressiva, ou até a sexualidade que seja, sem namorar ninguém, se você começar a namorar tarde, de primeira assim, você tem alguns problemas e eu vou falar por quê no vídeo, né? Mas eu não é nesse vídeo que eu vou fazer. Mas assim, gente, você imagina só te chamar de namorado, namorada, com 10, 11, 12 aninhos, que era a idade de você estar estudando, que era a idade de você estar passando os últimos anos de irresponsabilidade na sua vida. Não, tu já vai assumir responsabilidade às vezes de namoro sério. Teve também uma aluna minha que na época já tinha cerca de 35 anos, mas ela começou a namorar sério com 13. Aí eu falei assim pra ela: mas fulana, você hoje em dia, do alto dos seus 35 anos, você não acha que foi cedo demais você começar a namorar? Ela falou que sim. Muitas pessoas que eu conheci que começaram a fazer sexo muito cedo, tipo 12, 13, 14, às vezes até 15, 16 anos, que é uma idade que a sociedade já considera apto para fazer sexo, porém essas pessoas fizeram entre 12 e 16 anos mais ou menos. Muitas delas chegaram na maior e falaram: pô, me arrependo, eu devia ter esperado pelo menos até o ensino médio. Reiterando, hoje em dia os jovens entram no ensino médio não mais com 15, como era na minha época, mas com 16. Então o carinha que perdeu lá, desculpa o tempo, perdeu o cabacinho lá com 12, 13 aninhos, ele até se arrependeu, porque hoje, com 20 e tantos, às vezes 30 anos, ele
fala, pô, na época eu era um menino, na época eu era uma criança, e às vezes já ficava até preocupado com o fato da menina já estar grávida. Felizmente não aconteceu. Eu ficava preocupado de ser pai tão cedo, ficava preocupado e já tive que amadurecer em certos aspectos, porque não é assim, gente, você começa a fazer sexo e pronto, você continua do mesmo jeito. Não, muda muita coisa na pessoa começar a fazer sexo. Não só a preocupação em ter filhos ou não só a preocupação com DSTs, muda muita coisa. Você perde totalmente a tua inocência, a tua noção de mundo muda. Então o que acontece? Não é tão simples assim. Não é que nem tomar um sorvete na esquina. Então, o pessoal se ressentia de ter feito sexo cedo, de ter namorado sério muito cedo. Sendo que hoje, do alto dos 20 e tantos, ou até 30 e poucos anos, as pessoas estão reconhecendo que era muito cedo. Então, como é que você faz, por exemplo, com um casamento infantil, que é pior ainda, é muito mais sério do que um namoro onde cada um está na sua casa, né, gente? E o casamento infantil, o lance do casamento infantil ou do casamento adolescente, por assim dizer, é que assim, ele antecipa muitas responsabilidades na tua vida. Ela antecipa responsabilidades de adulto, quando você ainda tem 15, 16 anos. Ele antecipa, ele corta fases, porque você não vai mais ter aquela despreocupação, por exemplo, de domingo de manhã eu quero acordar, eu quero andar de skate, eu quero ir no shopping, eu quero ir na praia, eu quero ir no parque passear. Não, você vai ter que cuidar de filho, vai ter que fazer almoço, vai ter que limpar a casa, que é responsabilidade de quê? De adulto. Eu creio que o adolescente já tem que ter responsabilidades. Por exemplo, lavar calcinha, lavar cueca que usa, lavar sua roupinha, lavar a louça que usou, arrumar seu quarto. Deixou espalhado? Recolhe, passa um paninho no chão. Agora cuidar da casa inteira. Muitas vezes quando uma menina de 14 ou 15 anos casa, essa menina em casamento, que nem eu falei, reiterando, não é no papel, é morar junto muitas vezes, e porque o efeito é o mesmo. Hoje em dia você morou junto por 2 anos, união estável. A vida marital é a mesma, com ou sem papel, tá, gente? Tem gente que prefere casar no papel. Eu prefiro me casar no papel, caso um dia eu venha me casar. Eu prefiro me casar no papel do que simplesmente ir morar junto. Eu acho que é legal, pelo menos, você ter ali uma segurança no papel. Casamento não é tão caro. Eu pensava que casamento era caríssimo, gente. Como eu nunca cheguei... Teve muitas promessas, mas eu nunca cheguei nem perto de casar com os meus ex. Eu nunca morei junto, eu nunca cheguei perto de casar. A gente nunca chegou a pesquisar preços. Preço de cerimônia. Preço de casar em cartório. Valor, né, de casar em cartório. Valor de cerimônia de casamento. Porque no fundo, era tudo uma mentira. Era tudo uma groselha deles, né, dos narcisistas lá que eu cheguei a me relacionar. E eles também chegavam e faziam, como é que eu posso dizer? Fazia love bomb, fazia não sei o que, mas aquilo não tinha significado nenhum. Teve um dos ex que chegou até a olhar móveis. Que móveis? Com que dinheiro? O cara é desempregado crônico, vai tomar no cu, entendeu? Mas assim, eu recentemente acabei sabendo que casamento em cartório é barato demais. Tem formas até de sair de graça. Então por que você não vai casar num cartório, cara? Por que você tem que só morar junto? Eu acho assim, tá, você se sente confortável em morar junto? Eu não vou te julgar. Quer saber se vai dar certo, quer saber se não sei o que. Ok, more junto só. Mas, gente, o lance é o seguinte: por que não casar no papel antes de morar junto? Eu não sou muito
Esse negócio de morar junto eu não quero pra minha vida. Se você quer fazer na sua vida, você faz. Mas eu não quero não, eu quero casar no papel. Barato, cara. É barato. E se um dos cônjuges vier a morrer, facilita tudo, porque ele já é viúva logo. Né? É viúvo. Já facilita. Entendeu? Comunhão de bens já vai ser definida ali. Eu não sei como é que é a união estável, mas entre união estável e casamento, eu prefiro assinar o casamento logo. Minha opinião, né? Quem tem uma amiga minha que ela preferiu assinar a união estável. Por que ela preferiu assinar a união estável? Não sei. Ela disse que, porque se você assinar o casamento, você vai ficar muito acomodado na tua relação. Cara, não adianta se você assinar um papel de casamento, isso é o início. Todo o trabalho duro vai vir quando? Depois. Então por que não assinar um papel? Mas enfim, vamos voltar aqui. Vamos supor que esta adolescente somente more junto, porém já leve vida de casada. Tem cara que acha que é dever da mulher cuidar da casa. Tem cara que acha que é dever da mulher acordar às 8 da manhã no domingo pra limpar a casa. Enquanto ele acorda meio-dia, já quer o almocinho prontinho ali. Tem menina que reclama, tem menina que fala. As meninas da minha sala falam de ir pro shopping, falam de ir pro cinema, falam de coisas de menina de 14, 15, 16 anos. E eu tenho que falar de limpar casa. E eu tenho que falar de serviço doméstico. Não é ajudar a mãe, que nessa idade ajuda a mãe. Não, é limpar a casa inteira. É ter 90%, se não 100% da responsabilidade da casa sobre os ombros. Tem menina que larga de estudar depois que casa, embora essa minha amiga não tenha largado mesmo com filho pequeno. Cara, é dificílimo. E o lance assim do casamento infantil, gente, não são só as implicações financeiras. Primeiro, tem cara mais velho, isso eu sou meio suspeita pra falar. Não é pedófilo, é ebéfilo ou efebófilo. Né? São nomes feios, esquisitos de falar, porque vem do grego, é diferente pra gente. Assim, ebéfilo, que era Hebe, a deusa da juventude, né? Ou efebófilo, que tem atração em adolescentes. Cara, a maioria dos homens tem atração em adolescente. Por quê? Porque a menina já tem corpo de mulher, principalmente aquelas que já passaram dos 15, 16 anos até os 18, 19, já tem corpo de mulher. Ter atração por uma menina com corpo de mulher é uma coisa. Virar do alto dos seus 30 e lá vai tantos anos, se relacionar com uma menina de 15, 16 é outra muito diferente. E acreditem que tem muita gente que faz isso. A sociedade faz vista grossa, a sociedade acha bonitinho e a sociedade não acha tão feio um cara de 32, 33, 35, às vezes 40 anos se relacionando com uma menina de 15, 16. Por quê? Até a família dela vai falar, ele é mais velho, ele tem mais condição de te dar uma casa, de te dar um não sei o quê. Cara, depende. Tem cara nessa idade que ainda é dependente dos pais. Tem cara nessa idade que ele não se sustenta sozinho e não é só no dinheiro. Tem cara que é extremamente imaturo nessa idade. Eu conheci novamente, sem citar nomes, que aos 28 começou a namorar uma de 16. O cara já tinha experiência até com buraco na árvore. Se deixar, ele já tinha enfiado o pinto lá dentro. A menina era virgem. Extremamente dispare. Você tá entendendo? Quando eu falar no vídeo do namoro da adolescência, eu vou falar disso também, cara. Disparidade de experiências. Tá, gente? A menina era virgem, primeiro namorado, e ele já tinha rodado marca e peão na casa própria. Só fazia uns biquinhos, um aqui, outro ali. Não trabalhava. E ficava, não, ano que vem eu resolvo minha situação. Ano que vem eu resolvo minha situação. E a menina era extremamente carente. Apesar dela ser meio geniosinha com as amiguinhas e geniosinha em outras coisinhas, com o carinha, ela era extremamente submissa.
É interessante, né? Você vê uma pessoa que é geniosinha com amiguinha, é geniosinha até com a família em casa, mas com namorada extremamente submissa. Acabou que eles acabaram casando. E como a menina era extremamente religiosa, a família dela era extremamente religiosa, no noivado e no casamento só tocou louvor, só tocou música crente. Mas só. Não tocou uma música de, sei lá, de qualquer outra coisa que tivesse aí no mercado. Eu já ouvi pastor falar que se a música não é de Deus, a música é do diabo, então não pode mais escutar música nenhuma, meu. Só vai escutar louvor da igreja. Olha que legal. A menina noivou com 17, o infeliz com 29. Casaram, ela com 18 e ele com 30. Casou com tudo que tem direito. Véu e grinalda, igreja, tudo que tem direito. Teve noivado, teve casamento, teve tudo. Não chega a ser casamento infantil porque foi aos 18. Porém, tá na linha ali, né? Tá na linha. Casou. Cara, não tinha 30 anos? Tinha. Mais velho. Segundo entre aspas, a sabedoria popular, não teria mais condição da vida mais decente para essa menina do que um menino de 16, 17, 18 anos? Sim. Deu? Não. Continuou vivendo de bico. Sabe onde é que eles foram morar? Num puxadinho na casa da mãe dela. Depois tiveram filho. E, se eu não me engano, até hoje vive no puxadinho da mãe. Anos depois. Não vou falar quantos, né? Também para não ajudar a identificar quem é aqui. Outro dia vi o casal. Ela com uma cara de cansada. Com a criança no colo. Parece que envelheceu horrores. Nem parece aquela menina, mas... tudo bem, eu engordei. Aí tu pega a foto minha de 4, 5 anos atrás, tá mais, a cara tá mais ou menos a mesma coisa. Já eu engordei. De 4, 5 anos acho que eu não engordei não. Eu já tava gordinha. Eu comecei a engordar em 2009. Mas a cara tá mais ou menos a mesma coisa. Ela é cansada. Não sei se concluiu faculdade. Tipo, o sonho... Eu vi um termo muito interessante. Casamento infantil, gente. Reiterando. Não é criança, é adolescente, tá? Ele envelhece os sonhos muito rápido. Porque já é difícil uma mulher adulta conciliar trabalho, faculdade, filho, marido, serviço doméstico. Marido reluta loucamente em dividir o serviço doméstico com a mulher. Acha que é só uma ajudinha. Quando na verdade deveria dividir. Porque ele também usa a casa, ele também lava, suja prato, ele também suja as coisas. Assim como a mulher também deveria dividir as contas, desde que ela tivesse renda para tal, o homem também deveria dividir o serviço doméstico. Aí depois dizem que eu sou reacionária. Ai, que legal. É tudo bem, vamos voltar aqui. Cara, os sonhos envelhecem cedo, você não se realiza. E assim... quais que eu acho que são as causas, tá, gente? Do casamento infantil, de menores de idade. Em primeiro lugar, você vê meninos de 14, 15 anos casando ou morando junto. Dificílimo. Os caras, eles vão pensar em casar. Tem cara que casa cedo. Eu conheço cara com 21, 22 que já era casado. Mas, no geral, o cara vai pensar em casar, principalmente se ele tem mãe perto, se a mãe ainda lava as cuequinhas dele, se a mãe ainda arruma a caminha dele, ainda leva nesse calzinho pra ele. É lá pros 30, 32, se bobear 40. Já a mulher... a menina, por que muitas vezes ela casa cedo, mesmo tendo mãe em casa, como era o caso dessa moça aí, que tinha mãe em casa? Porque o lance é o seguinte, gente. A menina, primeiro, filminho, novelinha, livrinho, que eu já falei. Ela lê lá do livrinho do Crepúsculo, que a menina casou, acho que ela casou novíssima também, com o quê? Com 18 anos que ela casou?
a menina do Crepúsculo, primeira trans engravidou, a gravidez foi horrorosa, quebrou a coluna dela no meio, porque era uma gravidez de vampiro, né? Isso que eu vou falar, aquele livro é uma merda. 50 Tons é outra bosta, né? À toa que é fanfic de Crepúsculo, né? Era fanfic de Crepúsculo, ela mudou os nomes todos só pra não partilhar de direitos autorais com a autora do Crepúsculo. Aí lê aquelas merda e acha que, pô, tá legal casar cedo. Não é só Crepúsculo não, tá, gente? É muito... Vocês lembram daquela menina que hoje já é uma mulher com mais de 40 anos? A Patrícia Marx? Hoje ela é budista, hoje ela canta outro estilo de música, hoje ela tá bem magrinha, porque ela é vegetariana, tal, não sei o quê. Quando ela tinha 14, 15 anos, que já... O físico dela já era de mulher. Tá, gente? O físico dela já era de mulher. Mas a cabeça de 14 é a mesma coisa uma mulher de 50 que faz 1000 plásticas e faz 1000 coisas e tem a aparência de uma mulher bem mais jovem. Eu tava vendo uma entrevista da Madonna, e a Madonna com uma aparência muito mais jovem do que na realidade ela tem, porque ela tá com quase 60. Mas não tem, cara, por dentro tem 60. Não adianta você dizer a cabeça de 60, a cabeça de 50, mesmo que não seja a cabeça, vai supor que não amadureceu tudo, mas já se passaram 50 anos, já se passaram 60 anos. A Patrícia Marx, ela tinha 14, 15 anos, tinha um corpão de mulher, tá, gente? Maquiavam ela, a Xuxa também era outra que com 17, 18 anos maquiavam-na para que ela parecesse já ter 20 e tantos. Hoje ela faz para parecer ter menos, né? Mas enfim. E as músicas que ela cantava com 14, 15 anos não era mais música de balão mágico e trem da alegria. Era música inclusive que ensinava sexo. Tá, gente? Que era Sonho de Amor, que falava que o cara passou a noite com a personagem da música. Não com a pessoa da Patrícia Marx em si, mas com o eu lírico da música. Você botar uma menina de 14, 15 anos para cantar um eu lírico de uma mulher que já passou a noite com um homem em rede nacional. Ah, mas Sara, tem menina que com 14, 15 anos já tem vida sexual ativa. Ok, mas precisa falar em público para todo mundo ouvir. E não era só o sexo, como hoje tem o pessoal das funkeiras. Era aquela coisa de paixão, de amor. Isso gera uma obsessão, cara. Aí eu lembrei de mais uma que teve casamento infantil, casou aos 16. Eu já tenho umas 10 meninas aqui que casou com idades entre 14 e 18 anos. E assim, gente, quais as razões que eu acho que acabam fazendo isso? Primeiro, livrinho, novelinha, filminho, musiquinha. Antigamente casava cedo também. Só que antigamente era o seguinte, gente, a vida da menina era essa. Menstruou, não serve para outra coisa senão casar. Ela vai aprender a bordar, ela vai aprender a tocar piano, se ela fosse de um padrão de vida mais alto. Ela vai aprender a tocar piano, ela vai aprender a bordar, ela vai aprender a gerenciar as empregadas, porque se ela fosse rica, ela não ia precisar fazer serviço doméstico, mas ela vai casar. Naquele tempo, 20, 21 anos já tá passando o limite de casar. Não tinha que se formar coisa nenhuma, não tinha que estudar coisa nenhuma. Tinha gente que falava assim, tu vai estudar pra quê? Pra mandar cartinha pra namorado? E o casamento cedo, ele também acontece muito com pessoas religiosas, tipo essa menina que eu falei pra vocês. Por quê, gente? O pessoal religioso ainda pensa assim, bom, é melhor ela casar cedo e fazer sexo casada e cedo do que sair por aí dando pra geral. Então, eles falavam assim, gente, na realidade, hoje em dia o povo também não casa cedo, porque o sexo fora do casamento foi normalizado pra mulher, o homem sempre foi, né? Então, mulherada faz sexo fora do casamento, seja no namoro, seja no fico mesmo, mas ela faz. Então ela não é mais obrigada a casar para ter vida sexual.
que o homem também casava mais tarde, antigamente, porque ele tinha vida sexual, tudo bem que era nos cabarés aí da vida, mas ele tinha. Ele não precisava casar para ter vida sexual. Mulher sim, só que assim, o que ela fazia? Ela casava, a mulher ela casava, ela se enchia de filhos muito cedo na vida, ela tinha vários e vários filhos muito cedo na vida, né? Ela tinha muitos e muitos filhos. E tinha um lance que era assim, gente. Então por que isso acontece hoje? Ou porque a menina é religiosa e a família acha que vai ser pecado, ou porque ela lê o livrinho, historinha, romancinho, ou porque, gente, eu li um lance muito, muito interessante num livro da Betty Friedan, que ela escreveu falando da mística feminina, ou seja, de mulheres que nos anos 60 voltaram para aquela vida de domesticidade. Por quê? Porque nos anos 50, 60, até nos próprios anos 60, a mulher ela começou a sair para trabalhar. Só que aí voltou, sempre tem uma volta, que a gente está passando agora também. Os conservadores, eles estão muito em alta na sociedade atualmente. Coisa que há uns 20 anos atrás não estava. Ninguém falava de conservadorismo há 20 anos atrás. O pessoal está falando bem mais agora. Então, vai de 20 em 20 ou de 30 em 30 anos. Tem conservadorismo, aí depois libera geral. Conservadorismo, libera geral. Meio termo que é bom, ninguém quer, né? Eu acho que meio termo é tão melhor, gente, do que seguir só uma cartilinha. Não, vamos seguir a cartilinha do conservadorismo. Aí do outro lado, vamos seguir a cartilinha do libera geral? Não, cara, cada um devia seguir o seu próprio, né, parâmetro. Mas vamos voltar aqui pro tema, gente. Como o conservadorismo ele tem voltado nos últimos anos, tem gente que é religiosa, faz parte aí do escolher esperar. Aí o que essa pessoa vai fazer? Ela vai, muitas vezes ela vai casar cedo para fazer sexo dentro do casamento. Ou ela não vai tão estritamente por causa do sexo no casamento. Tinha também essa amiguinha minha, que ela era da escola onde eu estudava, que ela usava uma aliança de casada. E ela falou, eu me casei aos 16, não é porque eu tava grávida não, foi porque eu quis, foi porque não sei o que. E eu tomei um susto na época. E ela falou, não, eu sabia que você ia tomar um susto, que a pessoa tomar susto, que não sei o que tal, quando vê que eu sou uma menina de 16 anos casada. Né? Ela já era casada com 16 anos. E ela... Eu não sei se ela era religiosa, tá, gente? Eu não me lembro se eu perguntei pra ela se ela casou cedo por causa de religião. Mas... Eu não me lembro se eu perguntei pra ela ou não. Se foi por causa de religião. Por gravidez não foi. Mas assim, ela casou cedo. E como disse a Betty Friedan, né, no livro dela, que é a Mística Feminina, as mulheres já estão muito presas ainda àquela domesticidade, ou seja, a mulher tinha um trabalho muitas vezes simples, mal remunerado. Quando ela casava, ela parava de trabalhar para cuidar da casa e dos filhos. E a mulher estava começando a ficar enjoada daquilo, aquilo estava deixando ela oprimida, aquilo estava deixando ela sem objetivos na vida. Ela não estava sabendo o que ela estava fazendo. Quer dizer, ela tinha uma casa grande, bonita, limpa, mas ela ficava triste o dia inteiro. Não sabia por quê. A mulher não sabia por que ela estava ficando triste. A mulher não sabia por que ela estava entrando em depressão. E aí o que acontecia? Ela tentava tampar esse buraco tendo outras atividades. Tipo, cuidar do voluntariado na sociedade, no bairro. Tentar fazer aula de dança, tentar fazer não sei o que, mas isso não preenchia, né? Então aquilo foi deixando as mulheres frustradas. E ela falou assim que o casamento, a data de casamento, é uma coisa que eu não sabia, mas ela colocou lá no livro dela que nos anos 30, 40, 50, a data de casamento das mulheres, a idade de casamento foi aumentando. 21, 22, 23, 25 anos. De repente essa data ela começou a regredir de novo. As meninas voltaram a casar com 16, 17 anos.
As meninas começaram a namorar sério muito cedo, que era uma coisa que nos outros anos já não acontecia, porque a menina estava tendo outros interesses na vida, tipo, sei lá, tipo, fazer uma faculdade, ter uma carreira, enfim, começou, naquela época, anos 60 começou. Mas elas voltaram a casar muito cedo. Voltaram a ter cursinho de vida doméstica, tá, gente? Eles começaram a fazer curso de vida doméstica. E o que acontece? As mulheres, elas começaram com isso, né? Nos anos 60. E a Betty Friedan, ela falou desse detalhe das meninas casarem muito cedo, que casar-se muito cedo não tem tanta relação com você já ser maduro, mas sim justamente com imaturidade, e que você quer colocar a responsabilidade da sua vida, da sua maturidade sobre as costas do outro. Você se sente tão desamparado no meio da sua adolescência lá, que você quer jogar em cima de alguém a responsabilidade da sua vida. Por você querer jogar nas costas de alguém a responsabilidade da sua vida, você acaba, como é que eu posso dizer, perpetuando essa imaturidade. Por quê? Já conheci gente, tá, gente, que quis casar muito cedo, quis ter filho muito cedo, quis ter mesmo, não estava grávida, quis ter filho muito cedo. E tem gente que acha que filho vai resolver a vida e não vai. E acontece, a pessoa casa muito cedo, tem filhos muito cedo, e só piora a sua situação, seja essa situação com a família, seja a sua situação de abuso, não sei com quem. Aí ela se vê cedo casada com filhos. Ela vai sair do mesmo jeito que ela entrou dessa situação? Não, ela vai sair com filhos que ela vai ter que criar, que ela vai ter que cuidar. Ela vai sair sem condição nenhuma. Não é a mesma coisa do que você, por exemplo, ter uma maior estrutura, ou você ter parentes que vão te ajudar. Não, você está completamente sozinha, com filhos. E já vi muito relato de menina de 18, 19 anos que fala: não, que eu casei com 16. Casamento infantil. Por mais que você diga que não é, casamento infantil, porque é casamento de menor de idade. Eu casei com 16, ele só reclama, eu limpo tudo sozinha, ele é ignorante e eu não tenho pra onde voltar. E eu já tenho um filho de 2 anos. E aí? Cara, é muito difícil. Não é fácil não, gente. Não tem um dia que eu não agradeça por não ter tido um filho. Não porque eu repudie crianças, eu gosto muito de criança. Tá, gente? Eu acho mó legal criança. Eu acho que crianças podem nos ensinar muito e nós podemos aprender muito com elas. Mas o lance é o seguinte: eu não tinha estrutura, nem com os caras de merda que eu namorei. A minha família, eu digo pai, mãe mesmo, não tinha estrutura para me dar, para me ajudar. Provavelmente eles nem iam querer, que a minha mãe, ela enche a boca mesmo para falar. Neto para mim é só para visitar. Eu não ia querer neto para criar. Não ia me dar estrutura. Os machos também não iam me dar estrutura. E eu não tinha estrutura, porque eu vivia entrando e saindo de depressão. Não tem um dia que eu não agradeço por não ter um filho. Porque quando você tem filho, não tem como. Eu não ia ter como fazer esse trabalho de cura com filho, gente. Eu acho que até dá, mas é bem mais difícil, gente. Não é facinho não, gente. Não é bolinho não. Não é fácil, gente, você lidar. Casamento você ainda desfaz. Namoro você ainda desfaz. Filho é pra sempre. Mesmo que morra. Não deixa de ser teu filho porque morreu. Não tem um dia que eu não agradeça por, no meio das situações abusivas que eu vivi, eu não ter tido um filho ou mais. Então, gente, o lance do casamento infantil dificilmente você conhece. E que nem eu falei, geralmente é menina, porque menino nessa idade ele é incentivado a quê? Pegar as menininhas, sarrar, sair, tudo isso aí ele é incentivado a fazer. Ele não é incentivado a namorar sério,
muito menos casar com 15 anos. É sempre a mulher, né, que é incentivada a casar cedo e a se comprometer cedo. O homem não. O homem não é, né, gente? O homem não é. O homem não é obrigado a se comprometer cedo. E o que acontece? A menininha, no caso, ela acaba caindo num conto de fadas lá. Não é conto de fada coisa nenhuma, é o maior perrengue. Quando ela vai ver, dificilmente você pega essa menina já mais velha, com 20 e poucos anos, com filho já grande, com isso, com aquilo. Porque se ela casou cedo e foi mãe cedo, ela tá com 20 e pouco, já tá com filho de quase 10. Com 30 ela já tem filho adolescente. Com 35 ela já é vó. É meio nesse nível o negócio. E o que acontece, gente? A menina, ela dificilmente, a não ser que ela seja muito orgulhosa, que tem gente no mundo que é muito orgulhosa, dificilmente ela vai chegar pros filhos dela e vai falar: não, olha, tava certo. Eu tava certa de casar com 15 anos, sim. Pergunta pra ela se ela não voltasse no tempo, se ela não podia esperar pelo menos até ela ter uns 21, 22, 23 anos. Se ela não diria: sim, eu esperaria. Então, gente, a questão do casamento infantil é inclusive uma questão de desenvolvimento humano. Nações com alto índice de casamento infantil são consideradas nações em que o desenvolvimento humano é baixo. A civilização tem um desenvolvimento bem mais baixo através do casamento infantil. Por quê? Nem criou ainda, nem acabou de criar e já está nascendo, já está botando outro filho no mundo. Nações como, por exemplo, o Japão, que é extremamente bem desenvolvida, uma nação dessas, o índice de nascimentos na adolescência, e principalmente casamento na adolescência, é baixíssimo. Até porque eles estudam muito, tá, gente? O que eles fazem? Eles terminam o ensino médio lá integral, tipo, o dia inteiro estudando, ainda tem clube no final do ensino médio. O namoro lá é muito diferente, porque eles não saem em público, que nem a gente, enfim, beijo na boca em público não tem, é meio diferente o negócio lá. Depois faz faculdade, depois do fim da faculdade já começa a namorar. Namorar não, desculpa. Já começa a trabalhar. Já tem um emprego direcionado no fim da sua faculdade. Você não tem que procurar, já tem. Vai trabalhar pra caralho, pra quê? Pra manter família. Que lá eles têm muito forte o senso da família, tá, gente? Muitas vezes namorar sério é só na época da faculdade, ou depois até. E, gente, as meninas nem tem tempo pra pensar em ter filho. A gente tá tão ocupada em escola, em clube depois da escola, pensar na faculdade que vai fazer, não pensa nem em ter filho com 14, 15 anos. E o que acontece? A gravidez é baixíssima na adolescência. Aí sabe o que o povo vai falar? Ah, mas lá o aborto é liberado, por qualquer situação o aborto no Japão é liberado. E aí, o que vai acontecer? As meninas vão lá, transa, engravida e aborta. Não sei o que. Então, gente, não vou entrar aqui em questão do aborto também, tá, gente? Que é outra questão que eu não vou entrar em mérito aqui no vídeo. Mas, pelo menos, elas não estão casando, elas não estão com esse negócio de casar e ter filho muito cedo. É inclusive um baixo desenvolvimento humano. É um índice de desenvolvimento humano baixo. Tem que estudar primeiro, você tem que se formar como ser humano primeiro, para depois pensar em casar. Depois você tem que se conhecer. Eu vi essa frase esses dias no livro. Você tem que se conhecer como ser humano primeiro, para depois você pensar em casar. Isso é muito importante, tá, gente? Porque se a gente não mantiver esse foco na vida da gente, já imaginou? As meninas vão casar muito cedo, com 30, 35 anos ela vai se sentir velha. Algumas já se sentem, tá, gente? Eu vi relatos de mulher que com a minha idade já se sente extremamente velha, porque começou a vida muito cedo. Começou a vida com
14, 15 anos. Com 14, 15 já tinha vida de adulta. Então com 30 já se sente velha. Tá, gente? Cuidando de criança. Limpando bunda de criança. Limpa isso, limpa aquilo outro. Ou então acontece o inverso. Ao invés de se sentir velha, vai tentar reviver a adolescência. E vai viver uma adolescência falsa depois dos 30. Tá, gente? Muita gente assim que eu vejo. Muita gente que não viveu a adolescência no período próprio, porque casou cedo, porque teve filho cedo. Aí quando pega uma idade XYZ, vai querer viver a adolescência que não viveu. Então, por que eu tô falando de casamento infantil num canal que é de relação abusiva? Porque a probabilidade dessa relação não ser abusiva não só com o marido, mas da vida da pessoa ficar meio balançada ali, a probabilidade é muito grande, tá, gente? Então tem que tomar cuidado com isso. Toma cuidado se você tem filhos nessa idade, ou se você está nessa idade. Tá pensando em casar cedo. Você tem muito o que fazer ainda antes de pensar em casar. Você pode pensar em se transformar numa boa pessoa, numa pessoa mais madura, mais própria, para quando você tiver idade. Mas pense em se preparar, mas não pense em casar agora, que sabe, casar, você pode casar com qualquer idade. Diz o mito que mulher depois dos 40 não casa mais. Tem uns que dizem depois dos 25 não casa mais, né? Ou depois dos 30 não casa mais, depois dos 35, cada um tem uma idade lá. Mas, gente, eu conheci gente que casou com 74. Casar, você pode casar em qualquer idade. Agora, se você casar cedo demais, isso vai deixar marcas na tua vida que depois nada vai conseguir apagar. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.